na nossa vida, na nossa família, na nossa parentela, e nós só temos motivos para agradecer. Às vezes passamos situações difíceis, mas nessa situação o Senhor, Ele dá o escape. O Senhor, Ele reverte o rumo da nossa história, para mostrar que Ele é Deus, que é Ele que está fazendo, é Ele que está trabalhando, é Ele que nos capacita, é Ele que nos exalta, e é Ele também que permite passarmos situações difíceis para trabalhar na nossa vida, para que o vaso seja moldado. E nesta noite nós temos o privilégio de estar aqui na presença dEle, de sentir a presença dEle, porque muitos estão lá fora, já participou desse banquete, e muitos estão lá fora e não valorizaram. Mas nessa noite nós estamos aqui participando desse banquete espiritual, e agora vem a melhor parte, que é o alimento, esse alimento que tem nos dado força, que tem nos dado esperança, que tem nos dado a cura interior, a cura espiritual, a cura física. E é Ele que está aqui nesta noite, é Ele que faz. Nós não fazemos nada, mas é o Espírito Santo de Deus que faz através da vida de cada um aqui nesta noite. Ele só quer que eu e você sejamos vasos disponíveis para Ele usar da forma que Ele quer e como Ele quer. E para Ele nos usar da forma que Ele quer, Ele trabalha da forma dEle na minha e na sua vida. Talvez hoje está sendo doloroso, mas amanhã você vai contemplar a glória do Senhor sobre a tua vida. Hoje você teve que renunciar muitas coisas para estar aqui, mas amanhã você vai contemplar o que o Senhor vai fazer, através de cada renúncia que você tem renunciado para estar aqui na presença dEle, porque Ele é Deus, e agindo Ele, quem impedirá nas nossas vidas? Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nós já te louvamos, nós já te engrandecemos, nós já te exaltamos. Papai querido, agora vem a melhor parte, que é a tua palavra que tem nos alimentado, Papai querido, diariamente, a tua palavra que tem fortalecido a vida de cada um aqui nesta noite. Papai querido, tira todo cansaço, todo enfado, repreende toda dor em nome de Jesus, repreende todo mal-estar, todo peso, toda angústia em nome de Jesus, mas que a partir de agora nós podemos sentir e contemplar a tua presença sobrenatural, o alívio do Senhor no meio da tua igreja. Papai querido, eis-nos aqui, e diante de ti nós apresentamos o teu servo, que não tem medido esforço, Senhor, para fazer a tua obra. E o Senhor sabe, o Senhor conhece o deitar, o Senhor conhece o levantar. Que nesta noite o Senhor venha visitá-lo de forma diferente, trazendo, ó Pai, refrigério, trazendo alívio, trazendo a força do Senhor sobre a vida dele nesta noite. Papai querido, eis-nos aqui, continua usando ele poderosamente para falar com a tua igreja, em nome de Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abram vossas Bíblias em Gênesis capítulo 7. Primeiro livro, no comecinho, Gênesis 7. Amém? Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais imundos, 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara.
Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Podeis assentar, irmãos. A palavra de hoje, Deus fará tudo para não perder você. Tudo. Jesus falou que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Somos nós essas ovelhas. Só que em momentos de dificuldade, em momentos da caminhada, haverá um tempo de tristeza, haverá um tempo de choro, haverá um tempo de querer parar de caminhar. Mas põe no teu coração essa palavra: Deus fará tudo para não perder você. Foi assim na vida desses grandes homens. Não pense que eles também não quiseram parar. Pedro negou Jesus no momento de dificuldade, que ele não estava preparado para aquele momento. Achava que não. Achava que aquilo que ele tinha dito para Jesus, que aonde o Senhor fosse ele iria, ou a dificuldade que Jesus passasse ele também passaria, mas mesmo assim, quando vieram a tribulação, ele negou. Mas diante dessa palavra poderosa, uma das primeiras coisas que Jesus faz, quando ele ressuscita, ele diz: vai chamar a todos e a Pedro. Ele reuniu todos através da palavra, todos aqueles que correram, que tiveram medo, que fugiram no momento que Jesus mais precisava deles. Mas Jesus já sabia disso. Ele conhece o teu coração, Ele conhece as nossas vontades, Ele conhece as nossas limitações, Ele conhece as nossas fraquezas, e Ele transforma as fraquezas em fortaleza, a tristeza em alegria. E é por isso que nós temos que agradecer a Deus todos os dias da nossa vida. Foi assim na vida de Moisés. Deus fez de tudo para que Moisés ficasse diante da palavra dele. Ele tirou toda a sua alegria momentânea. Ele tirou toda a sua família, colocou Moisés diante de um deserto, diante de um povo que ele não conhecia, distante da sua casa, distante do povo que criava. Porque Deus tinha um propósito na vida dele e tem na nossa também. E é por isso que às vezes Ele estreita os nossos caminhos. Quantas vezes na nossa vida nós pegamos tristes, sem saber o que fazer da vida, querendo desistir até de viver, querendo desistir de caminhar, querendo desistir dessa dádiva que Deus nos dá. Pois saiba que nesse momento, Deus estava te mostrando um novo caminho para mim, para você e para cada um de nós. Foi no momento que Moisés se vê sentar diante de um poço, pensando na vida, pensando em tudo aquilo que ele tinha deixado para trás, que ele não ia mais conseguir salvar aquele povo, que toda aquela promessa que Deus tinha dado para ele tinha sido em vão, porque ele sabia que tinha sido criado pelo faraó, porque Deus tinha um propósito na vida dele. E às vezes nós não sabemos esperar esse tempo. É preciso esperar, porque o esperar o tempo de Deus é fé. Esperar o tempo de Deus é você saber que você está começando a entender como funciona a obra de Deus na sua vida.
Pois você vê Moisés sozinho naquele momento, não tinha ninguém ao seu lado naquele momento, pois foi naquele momento que Deus começou a operar na vida dele. Então é isso que nós precisamos olhar com olhos espirituais, e saber que às vezes Deus nos entristece hoje para nos alegrar amanhã. Às vezes Deus nos cega hoje para a gente poder enxergar amanhã, assim como Ele fez com Paulo de Tarso. Às vezes Ele nos deixa doente, para que a gente se aproxime um pouco mais e continue acreditando, porque Ele fará de tudo para que você não se perca no mundo, porque Ele fará de tudo para salvar você, de tudo. E se você acha que pouco tudo isso que Ele fez, presta atenção no que Ele fez com seu filho. Permitiu que o seu filho fosse entregue, fosse julgado de maneira duvidosa, não foi um julgamento honrado, foi tudo manipulado, e Ele permitiu tudo aquilo acontecer, permitiu o seu filho apanhar, permitiu o seu filho carregar uma cruz, que não era dele, era sua, era minha, era nossa. Permitiu tudo acontecesse, para não perder você, para não perder a mim. Então o que nós estamos esperando para se levantar de novo e continuar forte nessa caminhada? Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Vamos mergulhar na palavra de Deus e ver o que Deus tem para falar para nós, e aprender um pouco mais. Atos dos Apóstolos, Atos 16, 27. Atos 16, 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Veja mais uma vez Deus não medindo esforços para salvar um carcereiro, e de tal maneira que Ele pega 2 de seus pregadores, 2 de seus escolhidos, 2 de seus apóstolos, 2 de seus discípulos, colocam para pregar naquele lugar. Por causa daquela pregação, eles são açoitados em praça pública, como se fossem criminosos. Mas o único crime que eles estavam cometendo era pregar a justiça, pregar o amor, a verdade, a vida. E por causa disso são colocados dentro de uma prisão, a qual o carcereiro estava lá naquele lugar. Porque tudo isso que estava acontecendo diante de Paulo e de Silas era para que eles se aproximassem daquele carcereiro, para que eles se arrependessem de verdade e pudessem ter a oportunidade de salvação e andar fazendo parte do povo de Deus, assim como nós também somos. Aos olhos humanos, uma pessoa que acaba de ser açoitada, o que ela vai fazer num cárcere? Resmungar, chorar, reclamar da vida. Mas sabe o que Paulo e Silas fizeram? Começaram a louvar, começaram a glorificar o nome de Deus naquele lugar. Porque o verdadeiro adorador, ele adora em espírito e em verdade em qualquer lugar. Em qualquer lugar. E a adoração foi tão verdadeira e tão grande, porque a palavra de Deus fala que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Verdade é a palavra de Deus. Esse alimento faz parte de você, essa palavra tem que fazer parte de você, porque quando ela faz parte de você, todo o resto vai embora. Vai embora a tristeza, vai embora a vontade
de querer parar, vai embora a vontade de querer desistir, porque olha onde eles estavam. Imagine nós neste lugar. Você teria força para fazer o que eles estão fazendo? Vocês teriam fé para fazer o que eles estavam fazendo ali naquele lugar, glorificando e louvando o nome de Deus? E a partir daquela atitude, a partir daquele momento, daquilo que eles estavam vivenciando, a palavra de Deus fala que houve um grande terremoto naquele lugar, porque verdadeiros adoradores estavam ali, e o propósito deles era salvar o carcereiro. O propósito de toda essa situação que Paulo e Silas passaram, de serem açoitados na praça pública, de serem maltratados, tratados como se fossem criminosos, o único propósito de Deus para esses grandes homens era se aproximar daquele carcereiro. E quando eles estavam de frente àquele carcereiro, louvando e glorificando o nome de Deus, a palavra de Deus fala que todas as cadeias foram quebradas e todas as portas das prisões foram abertas. E o carcereiro, se um preso daqueles que estivesse sob a sua guarda fugisse, ele pagava com a vida. E por isso que naquele momento ele pega a espada e tenta tirar a sua própria vida, porque falou: todos fugiram e agora eu vou perecer. E aí vem a palavra de Deus através de Paulo dizendo: não faça isso, porque todos nós estamos aqui. Porque era o propósito de Deus. Todos nós estamos aqui para trazer a palavra e o evangelho para você. Olha o que ele disse nesse momento: o que eu faço para salvar a minha vida? Creia em Jesus como seu único suficiente Salvador. Então você vê aqui nessa palavra que Deus não mediu esforço para que ele fosse salvo, usou de maneira grandiosa. Paulo e Silas foram açoitados na praça para que a vida desse carcereiro fosse salva. E assim é com nós. Deus nos usa de maneira poderosa para que essa palavra chegue no coração de vocês e transforme, para que vocês continuem crescendo e tendo a esperança e a vontade de continuar glorificando o nome de Deus, porque a obra de Deus ela não para. Se às vezes nós caímos, se às vezes nós entristecemos nesta caminhada, é porque Deus está trabalhando em você, está te trazendo de volta, está nos fortalecendo de novo, e é isso que nós temos que entender, que tudo faz parte da obra grandiosa de Deus. Olha a diferença daquele Paulo que um dia estava perseguindo a igreja e no outro dia Paulo estava dando a vida pela igreja. Isso se chama transformação. Agora veja se isso não fizesse sentido de verdade na vida deles. Eles dariam a sua vida para que o evangelho chegasse até nós? Nunca. Claro que não. Então é preciso que a gente continue avançando, porque o povo de Deus não anda para trás, o povo de Deus anda para frente, em contínuo, constante. Foi 40 anos no deserto, foi 40 anos constante caminhando no deserto para chegar à terra prometida. No mundo é cheio de altos e baixos, um dia está bom, outro dia está ruim, um dia eu quero ir, no outro dia eu quero voltar, um dia está muito bom, mas hoje eu não quero mais caminhar de maneira nenhuma. Se depare com a palavra de Deus, porque ela cura tudo isso em nós. Em Juízes capítulo 16, a palavra de Deus fala assim, Juízes 16, versículo 15, Juízes 16, 15. Então ela lhe disse: como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Importunando ela todos os dias, com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar.
descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Quem é esse? Sansão. Sansão estava contando para Dalila, uma mulher que não fazia parte do povo de Deus, da onde vinha a sua força. Deus fará tudo para não perder você, tudo. Ele pode te cegar, te quebrar todinho, te moer todinho, para não te perder. E se um dia a gente reclamar de alguma coisa, você pode olhar para trás que você vai ver que foi você que um dia pediu ajuda para Ele. Foi eu que um dia pedi ajuda para o Senhor. Foi o povo que estava lá no cativeiro, que estava lá 430 anos naquela servidão, que um dia olhou para o céu e falou: Senhor, me tira dessa situação. Não é assim? Não foi conosco também? Só que quando Deus pega você e coloca no deserto, depois de uma certa caminhada, você quer voltar para o cativeiro, para o mundo, para o Egito. E aí Deus fará tudo para não perder você. Olha a história de Sansão, um grande homem com uma força descomunal. Venceu mais de 1000 filisteus com uma queixada de um jumento. E era 1000 soldados, armados com espada. 1000 soldados. Só que, se Sansão continuasse naquela caminhada do jeito que ele estava, ele ia se perder de Deus. E Deus não queria que isso acontecesse, porque Deus já tinha dado a palavra. E precisou de Deus permitir que ele se cegasse. Deus permitiu, Ele que fez a escolha, foi Ele que disse aonde era a fraqueza dele, foi Ele que confiou naquela mulher do mundo, foi Ele que preferiu confiar naquela mulher do mundo do que confiar em Deus. E quando Ele confia, perde a visão, é cortado o seu cabelo e depois eles o cegaram. Sansão não tinha mais nada, não tinha mais força, não tinha a presença de Deus na sua vida, por causa dele mesmo. Mas a história de Sansão ia parar aí, nesse momento, somente nisso? Não, porque Deus ia fazer e fez tudo para não perder Sansão. E através disso que ele passou, através da cegueira, através daquele momento de zombaria, sendo apresentado aos filisteus, zombando dele, zombando do Deus dele, zombando do povo dele. Olha, cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus que te deu tanta força? Como se aquilo que estava acontecendo com Sansão fosse Deus que tivesse deixado. Mas não foi. Foi o próprio Sansão que não quis. E às vezes acontece com a gente. Às vezes somos nós que não queremos mais andar com Deus e esquecemos de tudo aquilo que a gente pediu, que a gente falou com Deus antes, porque agora está tudo bonitinho, está tudo tranquilo, está tudo maravilhoso nas nossas vidas. Então para que Deus? A gente esquece rápido, não é verdade? A gente esquece rápido daqueles momentos que nós passávamos por tribulações e a gente não sabia o que fazer das nossas vidas. Quando a coisa dá uma melhorada, Deus já fica em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. E foi o que aconteceu na vida de Sansão. Para que Deus? Eu estou tranquilo aqui com Dalila, não preciso de Deus, não preciso nem da minha força. Pois quando ele perdeu é que ele sentiu falta. Porque automaticamente, quando ele perdeu as suas forças, ele perdeu a sua visão. E o mais grandioso de tudo, a palavra de Deus fala que ele perdeu a presença de Deus. Mas, lá na frente um pouco, as coisas começam a mudar. O cabelo começa a crescer. E
Sansão faz uma oração para Deus, lembrando dos seus erros, lembrando dos seus fracassos, lembrando que poderia ter sido diferente aquela caminhada e tudo aquilo que Deus tinha na vida dele. Lembrando que se ele tivesse sido verdadeiro com Deus e andado e obedecido tudo aquilo que Deus tinha para ele, ele teria tido o melhor da terra. Se não teve, foi por culpa dele e não de Deus. E às vezes isso acontece conosco, porque às vezes nós não sabemos esperar um pouquinho mais, às vezes nós não sabemos orar um pouquinho mais, às vezes nós não sabemos buscar um pouquinho mais, e é só um pouquinho mais dessa busca que vai te aproximar e aproximar cada um de nós de Deus, porque bastou que Sansão fizesse a última oração, mas uma oração verdadeira para Deus, que voltou toda a sua força, e junto com a força a presença de Deus com ele. E naquele momento ele fez a obra de Deus acontecer, porque Deus disse que ia levantar um homem, falou para sua mãe que ia levantar Sansão, para que ele os libertasse das mãos dos filisteus. Foi no último momento da vida de Sansão, mas aconteceu da palavra de Deus ter sido cumprida nele. E é isso que nós temos que fazer. Porque quando nós andamos verdadeiros com Deus, fazendo a vontade dele, a gente tem o prazer de aproveitar o melhor da terra. Mas se relutar e for promessa de Deus, o que vai acontecer? Vai se cumprir todo jeito na sua vida, só que de maneira um pouco mais triste, porque ele não quer perder você. Ele não quis perder Jonas. Ele falou para Jonas: vai pregar em Nínive. Mas Jonas disse: não, eu vou para Tarso. Entrou num barco e foi para o rumo contrário. Deus sacudiu aquele barco até que Jonas se joga dentro do mar. E cai dentro de um peixe, e durante 3 dias ele fica lá dentro. 3 dias. Precisava de isso ter acontecido na vida de Jonas? Não. Mas como a obra ia ser cumprida nele, porque ele era a escolha de Deus, Deus fez tudo para não perdê-lo. E quando aquele peixe o solta na praia, ele já sai pregando a palavra de Deus. Não tem como mudar isso. Sabe por que não tem como mudar? Porque foi nós que pedimos para que Deus nos ajudasse. Olha dentro do coração, rebobina a fita e veja o momento em que cada um de nós falou com o Senhor: Senhor, me tire dessa situação em nome de Jesus. Transforma a minha vida, muda esse meu caminho. Eu quero caminhar com o Senhor agora, nesse momento. E você vai ver que Deus ouviu a tua oração e disse: eu vou tirar, mas você vai andar comigo no deserto. E agora é preciso de ter fé e continuar essa caminhada. 1 Samuel capítulo 16, a palavra de Deus fala assim, 1 Samuel capítulo 16, 1 Samuel 16, depois de Juízes, 16, 9. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse: tampouco é este, tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu este. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele.
Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Davi estava nas malhadas. Não sabia nem o que estava acontecendo lá na casa do seu pai. Samuel chega, começa a ungir um, ungir outro, o Senhor falando, não é isso, não é isso. Deus já tinha falado, vai na casa de Jessé que eu vou ungir, para ungir um dos seus filhos. Mas ele não fala quem era também. Se Davi ficasse na malhada, você conheceria a história dele? Não. Se Davi não fosse parte da promessa de Deus na vida dele, o nome dele ia ficar escrito no livro da vida? Não. E você vê Deus fazendo tudo para não perder a Davi. Tudo. Só que quando Davi é ungido, Davi começa a enfrentar todas as dificuldades que você imagina, que você nunca passou, que eu nunca passei. Perseguições, pessoas querendo nos matar a todo momento, enfrentando gigantes, porque Deus vai preparando você para, cada um vai carregar a cruz que consegue carregar. É isso que Ele quer que você e que eu e que todos nós entendamos. Eu te pergunto para você, Deus fez tudo para não perder Davi? Fez ou não fez? Tudo. Ele protegeu Davi diante de um gigante chamado Golias, para não perdê-lo. Ele protegeu Davi diante do Saul, que era rei, e por causa da inveja daquele menino, começou a persegui-lo de todas as maneiras, atirando espada, com soldados correndo atrás. Davi passou a vida dele até assumir só fugindo. E às vezes nós reclamamos da nossa vida porque nós estamos andando com Deus e está difícil porque precisamos de morrer para o mundo e nascer para Cristo. A gente ainda nem enfrentou as batalhas que virão. Nem começamos a enfrentá-las. Você quer desistir? É livre-arbítrio, você pode desistir. Só que assim como Deus abre a sua visão espiritual, depois que você vira as costas para Ele, Ele as fecha e você nunca mais você consegue enxergar a Deus. Pode olhar as pessoas que estiveram dentro da casa do Senhor, louvando a Deus, glorificando o nome de Deus, que depois quiseram alimentar-se do mundo, cair no mundo. Veja se essas pessoas conseguem voltar para a palavra de Deus. Não consegue. Sabe por quê? Porque Deus tirou a visão, não consegue mais enxergar, não consegue mais sentir nada. É por isso que nós temos que estar sempre nessa caminhada, na dificuldade. Isso é passar momentos junto com Deus no deserto. Isso é glorificar o nome de Deus. Davi vai crescendo cada vez mais. Todas as vezes que vinha uma dificuldade, Davi ficava mais forte espiritual. Aprendia a confiar mais em Deus, igual Jó. Quanto mais Jó perdia, mais Jó ganhava. Quanto mais Jó era submetido a doenças, mais forte ele se tornava. A palavra de Deus fala lá em 2 Coríntios no final, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quanto mais fraco nós estivermos, mais forte nós estaremos diante de Deus. Esse é o verdadeiro sentido da palavra, porque Deus fará de tudo, e fez de tudo, para não perder Davi. De tudo. Quando Davi já achava que estava pronto, que já estava tranquilo, já era rei das 12 tribos, ele comete mais uma escorregada na sua vida. Um adultério e um assassinato, quase ao mesmo tempo. Mas Deus fez tudo para que Davi continuasse sendo Davi. Mas através da justiça, Davi tinha que pagar por aquilo que ele tinha feito. E foi durante vários anos um castigo grande,
Olha quem consegue passar por que Davi passou. Mas Davi, mais uma vez, consegue vencer mais uma batalha. Agora não era perseguição de Saul. Agora era a própria perseguição da sua própria família por causa daquilo que ele tinha feito, que Deus permitiu. Mas ele vence. Porque quando você anda com Deus, você se torna vencedor. Repete isso dentro do teu coração. Eu sou um vencedor em Cristo Jesus. Nós somos vencedores em Cristo Jesus. O que falta para que a fé cresça? Só depende de você. O nosso Deus está aqui, a palavra de Deus fala, eu estou no meio de vós. Mas é preciso que, assim como Davi, que poderia ter desistido, não desistiu. Assim como Moisés, que poderia ter desistido de andar naquele deserto, de andar naquela solidão, não desistiu, porque agora aquela solidão ia fazer parte da caminhada dele com Deus, a caminho de Deus, a caminho daquela sarça que queimava na sua frente. Daniel capítulo 2, para terminar, Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. 2:9. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos e encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarasse ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e apresentaram diante do rei. Disse-lhe o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbando o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente, diz o sonho e teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas montouro. Mas se me declarares o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Parecia fácil, mas não era. Era impossível isso. E aí aparece Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Sabe o que eles fizeram? Uma oração para Deus. Você sabe por que o nome de Daniel se torna tão forte aqui nesse lugar? Foi porque Daniel veio de um cativeiro, ele estava num cativeiro. Foi tirado da sua terra, da sua liberdade, da sua família. Se Deus não tivesse feito tudo isso para não perder Daniel, será que nós saberíamos quem era Daniel? Não, era só mais um nome, sem grandes obras. Então, através de tudo aquilo que o povo estava passando, começa a crescer e começa a nascer grandes homens, no meio de tanta dificuldade, porque é nessas dificuldades que Deus permite que a gente passe, que a gente cresce espiritualmente. Mas é preciso que nelas você escolha um caminho. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego escolheram. Eles poderiam muito bem falar: nós vamos alimentar da comida do rei, do vinho do rei, da comida do mundo, porque nós já somos escravos aqui. Não era mais fácil fazer isso? Aí vem a grande diferença daquelas pessoas que preferem andar com Deus do que ficar no mundo. Porque você andar com Deus vai ter um pouco de dificuldade, talvez muita. Se for muita, agradece, porque você vai crescer mais ainda. Porque nós somos forjados na dificuldade. O povo de Deus cresce no deserto, aonde nenhuma semente consegue brotar. A semente do povo de Deus, que somos nós, ela, além de brotar, ela cresce e ela dá frutos.
aquele povo, aquela dificuldade maior que estava passando, pensa vocês, pensa nós, será que nós passamos alguma dificuldade dessa? Será que nós somos tirados da nossa casa, tirados do nosso trabalho, colocados em outro país, falando outra língua, com outros costumes, e tendo que fazer a vontade deles, escravos? Será que no meio dessa situação, talvez você adoraria Deus com um pouco mais de fervor? Não é verdade? Então é por isso que Deus faz de tudo para a gente não se perder dele. É por isso que às vezes Deus nos cega como cegou a Paulo. É por isso que Deus às vezes nos derruba no chão como derrubou Saulo de Tarso. É por isso que o Senhor às vezes faz com que a gente chore de arrepender de coisas que nós falamos, assim como chorou Pedro, como disse que nunca ia negar Jesus, e naquele momento ele se via negando por 3 vezes. É por isso que Deus às vezes nos coloca em lugares que nós não queremos ficar, para que a fé cresça no nosso coração, assim como Ele estava fazendo na vida desses grandes homens, como era Daniel, longe de toda a sua família, de toda a sua nacionalidade, escravos nesse lugar, mas nesse lugar se tornando grandes por causa de Deus. Grandes por causa de Deus. Nabucodonosor falou que se interpretasse qual era o sonho que ele tinha sonhado e o significado do sonho, ia receber prêmios, grandes honras. Daniel se tornou um governador por causa disso, de uma dos seus estados. Está vendo como que Deus faz? Um escravo num lugar se tornando governador, assim como José. Porque Deus fará tudo para não perder. E foi isso que aconteceu em Gênesis 7. Quando todos estavam se corrompidos no mundo, Deus olha e vê Noé. No meio de tudo, tinha tudo para se perder, mas existia um que ainda estava falando com Deus. Estava andando na vontade de Deus, estava fazendo a vontade de Deus, estava na dificuldade, mas andando com Deus. E Deus o escolhe para fazer a obra. 90 anos da sua vida construindo uma arca. E as pessoas zombando, porque é assim que o mundo vai fazer com vocês. E aí você quer acreditar no que o mundo está falando com vocês, ou naquilo que a palavra de Deus está falando com vocês? Porque a palavra de Deus é verdade. Se comer do fruto vai morrer. Não foi assim? Se comer do fruto, conhecimento do bem e do mal, morrerás. Não, não vai morrer não. Morreu. Depois de 90 anos se cumpre aquilo que Deus tinha falado. Deus manteve Noé fazendo aquela obra grandiosa durante todo o tempo da sua vida, para que ele não se corrompesse com os homens do mundo. Noé estava casada com uma mulher que era do mundo, por isso que o nome da esposa de Noé não é citado. Por isso que o nome das noras de Noé não é citado, apenas de Noé e dos seus filhos. Por causa de serem adoradores de Deus. Ser adorador de Deus é fazer o que Noé fez. Passar toda a sua vida no meio do mundo, mas fazendo a obra de Deus. Não se corrompeu. E quando veio o dilúvio, aquele mundo todo queria entrar dentro da arca. Mas não podia. Sabe por que não pode entrar dentro da arca? Porque só pode entrar dentro da arca quem ajuda a construir a arca de Deus. Só pode entrar no reino dos céus aquele que ajuda a construir a obra, ajuda a fazer a obra. A palavra de Deus fala que fé sem obra é fé morta. É preciso a gente se envolver mais, a gente buscar mais, querer mais, se alimentar mais da palavra de Deus, para que ela se torne parte de nós. Porque ela se tornando parte de nós, ela nos leva para a vida eterna.
Deus fará tudo para não perder você. E se você achar que não, lembra que o seu filho, ele não mediu esforços para que ele fosse sacrificado para levar os nossos pecados. E por isso eu agradeço essa oportunidade. E que o Senhor continue conosco, nos fortalecendo mais uma vez. Eu fico agradecido por Deus, por esse dia de hoje, por essa palavra, por o Senhor ter recebido os nossos louvores. E peço ao Senhor que continue fortalecendo os corações fracos, abençoando as pessoas que ainda não conhecem a Tua palavra para que venham buscar. E tocando nos corações, Senhor, daqueles que precisam do Teu alimento. E transformando as nossas vidas de fé em fé, de glória em glória. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Esse é o nosso Deus, amém? Que não abre mão nem da minha vida e nem da sua vida. E para a glória do Senhor nós estamos aqui nesta noite. Feche seus olhos. Quem precisa de oração? Então vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai. Papai querido, nós te louvamos por esta palavra e pela sua misericórdia, pelo teu amor, o Senhor nos colocaste diante da tua presença. Papai querido, e diante de ti nesta noite, nós oramos em prol da nossa família, os nossos filhos, esposas, os pais. Que o Senhor continua alcançando com a tua misericórdia, continua guardando, continua livrando. Papai querido, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e na nossa família. Obrigada pelo nosso alimento, obrigada pelo fôlego de vida. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos escolheste para estarmos aqui nesta noite. Papai querido, diante de ti apresento também os irmãos que não vieram. Que o Senhor venha alcançar com a cura, com a libertação, com a transformação e com a paz do Senhor sobre a vida de cada um deles. Papai querido, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um dos irmãos aqui ricamente. Abençoa com a tua paz, acalma o coração. Papai querido, derrama do teu bálsamo, do teu refrigério, da tua força nesta noite sobre a vida de cada um aqui nesta noite. Abençoa também cada um que nos escutou. Abençoa os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo. Abençoa com as bênçãos sem medidas do Senhor. E apresento também o irmão que vai ainda trabalhar. Que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha livrar. Que o Senhor venha, ó Pai, cobrir ele, ó Pai, com as tuas mãos poderosas, livrando de todo mal, livrando, ó Pai, do homem sanguinário e fraudulento. E que o Senhor venha levar os irmãos debaixo das tuas mãos santas e poderosas, livrando do acidente em nome do Senhor Jesus. Amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós. Nós dizemos amém. Glória a Deus.